falando das clandestinas. São 13 canções, mas não são canções para ninar. São canções de manifestos, militância feminina e LGBTQI+. Elas não cantam só para as mulheres aqui da Terra da Uva. As clandestinas, elas cantam para as mulheres do mundo inteiro. Então é isso. Assistam o bate-papo, né, carinhoso e descontraído que tivemos aí. Veja o link, vou deixar o link para vocês acessarem as músicas, para vocês ouvirem. E eu tenho certeza que vocês terão uma nova visão, né, quanto ao empoderamento feminino, quanto à militância feminina. Até a próxima. Veja aí as meninas clandestinas e ouçam as músicas dela. Clica no link aí, acesse as músicas e tal. Um abração, beijo. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a banda. Alguma coisa assim, se vocês ganham muito dinheiro, essas coisas lá da terra. Então, eu estou com a banda feminista e clandestina. E é um álbum de representatividade e de manifesto. Nós vamos falar um pouco da banda e vamos falar um pouco do álbum que elas lançaram. Então, o que eu estou fazendo no meu isolamento, eu estou produzindo conteúdo, mostra que a luta continua, né? Inclusive de vocês que estão aí na luta, né? Mesmo que o isolamento, existe vários tipos de violência, né? Denuncio. Estou muito feliz mesmo fazer essa live, né? Eu prefiro gravar porque eu sou, sei lá. Então eu quero que vocês apresentem, né? Tipo, o que vocês acharem relevante, né? Eu sou a Aline Lola, mais conhecida como Lola, mas meu nome é Aline. Meu nome social é Lola. Eu sou uma mulher cis, bissexual, mas atualmente, né, num relacionamento visto socialmente como hétero, né? Então, me relaciono com um homem. Mas isso não faz de mim menos bissexual, né? Justamente é isso. Eu sou uma pessoa que me relaciona com, né, pessoas dos dois gêneros. E a banda veio, né? Surgiu esse convite da Camila e aí eu toco guitarra e tô nos vocais da banda há 3 anos. A gente tem em comum esse desejo aí de dar voz à luta feminista e às questões LGBTQIA+, né? E é um prazer, uma honra tocar com essas mulheres maravilhosas, amigas queridas, mulheres de luta. E acho que é isso. Bom, eu sou a Natália Benitti, eu sou baterista, também faço vocal em algumas músicas. Eu sou uma mulher cis lésbica e aprendi a tocar bateria por causa do projeto das clandestinas. Então, foi uma felicidade muito grande perceber que eu posso fazer isso. Não sei muito o que falar, na verdade. A gente tá aí com esse projeto que é 100% feminista e luta pela bandeira LGBT também. E, enfim, paramos um pouco com os ensaios por causa da quarentena, mas a intenção é voltar com tudo quando der. E a gente já tem novas músicas aí para o segundo, terceiro álbum, com certeza, né, Camila? Olá, meu nome é Camila Godoy, eu sou uma mulher transexual e lésbica, eu tenho 48 anos e toco contramacho. Minha namorada que disse que eu não toco contrabaixo, eu toco contramacho aqui na banda Clandestinas. E para mim, assim, nesses 3 anos de banda, 3 anos e meio, foi um processo de aprendizado e de fortalecimento contínuo. E é um processo que não para. E tudo que eu aprendi com a Natália, com a Lola, com a Aline, quando ela fazia parte da banda, é muito significativo para minha sobrevivência, para minha resistência
e é muita felicidade estar junto com essas mulheres incríveis que sempre me apoiam, me acolhem, dão os puxão de orelha quando eu preciso tomar também, e ao mesmo tempo me fortalecem muito. Acho que é isso. Bom, tem pessoas que já sabem algumas perguntas que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Como a banda surgiu, né? Quem teve a ideia de montar essas coisas? Você quer falar, Cá? Só, né? Porque também teve essa versão primeira com a Bárbara. Enfim. Em 2016, fruto de um projeto que existe em Jundiaí há mais tempo, que é o Sarau das Minas, e que mostra a relevância, a importância de se criar espaços com protagonismo de mulheres. O Sarau das Minas falava com essa ideia de que, naquele momento do sarau, só a voz das mulheres é que seria escutada. E num desses saraus eu tive coragem, né, muito insegura, queria apresentar uma música, e a Natália, que estava produzindo aquele sarau junto com a Aline, chamou a Bárbara Fagundes para me acompanhar. Eu estava morrendo de medo de ir para o palco sozinha, ia tocar uma música e cantar, tocando violão. E a Natália e a Aline se preocuparam, tem a Bárbara aqui, ela é mais experiente, então ela pode acompanhar você. E dessa primeira apresentação, né, eu gostei muito, estava tremendo, errei tudo, cantei tudo errado, toquei tudo errado, mas o espaço acolhedor só destinado a mulheres e com homens no público, mas sabendo o seu lugar, né, ali, não como protagonistas, foi muito importante. E a partir desse acolhimento, né, é que surgiu a ideia de dar continuidade. Então vamos continuar tocando, cantando. Então no segundo semestre de 2016 houve algumas apresentações já com o nome Clandestinas. A primeira vez foi no 7 de setembro de 2016, num evento do grupo CUB, que é um grupo LGBT de Jundiaí, lá no antigo espaço Barra Vento. Foi a primeira vez que esse nome foi usado em público. E foi uma apresentação que eu toquei com a Bárbara. Depois a gente tocou um evento do Cume também, na Praça da Ponte Torta, que é o Cume Abre o Botão. Foi também em setembro de 2016. E aí a gente fez algumas apresentações, tudo, mas a ideia mesmo era ser uma banda, né? Com mais elementos, mais mulheres tocando. E eu estava sempre ali, conversando com a Lola, com a Natália, vamos montar uma banda, vamos tocar juntas, etc. A Natália era a produtora da dupla, Bárbara e Camila, né? E eu, Nath, vamos tocar, tal. E foi muito legal quando a Natália, a Lola, a Aline se juntaram ao projeto. Em 2017 a gente fez o primeiro ensaio todas juntas. E logo no começo da banda, a Bárbara deixou a banda para seguir projetos pessoais dela. E começamos a banda como 4 mulheres. Nós fizemos o primeiro ensaio no dia 16 de janeiro e na madrugada do dia 3 para o dia 4 de fevereiro, 15 dias depois, foi a nossa primeira apresentação no festival em São Paulo, no Espaço Mundo Pensante. Inclusive, a grande curiosidade minha era assistir ao vídeo dessa apresentação, né? Fazia 15 dias que a gente começou a tocar nossos instrumentos pela primeira vez e a Bárbara, que é a pessoa mais experiente, né? Que na época ela saiu da banda e a gente, e agora? Vamos! E aí foi, acho que, um momento que, para mim, né, foi um momento muito marcante, porque era uma crise. Puxa, a Bárbara, que é mais experiente, não vai poder ir, vamos nós 4? E fomos, e acho que é aí que a gente se tornou uma banda mesmo, quando a gente bancou esse desafio de nós 4, a Aline fazia parte da banda nesse momento, inexperientes, dar a cara num festival e num espaço que é bastante conceituado na capital paulista, que é o Espaço Mundo Pensante. E é isso, com 15 dias a gente deu nosso primeiro show, né, todas inseguras, né, mas foi um momento muito lindo para mim, foi muito especial aquela noite. Então, assim, o que estava rolando na época, quando a banda clandestina surgiu, qual era o movimento político? Nós tínhamos, era 2016,
período de votação do golpe, né, do golpe que tirou Dilma Rousseff do poder. A gente estava tendo movimentações várias em Jundiaí, inclusive da Frente Feminista que encalou Petronilha, do Grupo Cume, etc. E era esse momento em que ele estava tentando resistir ao golpe, a gente gritava, não vai ter golpe, teve o golpe, e aí depois a gente começou a gritar fora Temer. Foi nesse período aí que surgiu a Banda Clandestinos. Acho que é interessante falar que era um momento de uma efervescência dos movimentos culturais na cidade alternativos, né? Que, infelizmente, também foi perdendo assim, uma certa força, justamente por um contexto político bem conservador, que foi crescendo também, né? Mas foi um momento, como a Camila falou, de resistência, em que a gente estava se unindo, assim, enquanto coletivos, grupos, para tentar fazer coisas alternativas, ter espaços. Então, né, tinha a Ocupa colaborativa, tinha o Barra Vento, né, o Espaço Barra Vento, o Coisarada fazendo ações, o Cume também, que acho que é legal, né, Nath, se quiser falar sobre o Cume, fazendo ações pela cidade, Ocupa Ponte Torta, eram várias coisas acontecendo, assim, como um momento que a gente precisava muito falar, muito dizer, colocar a boca no mundo, né, de tudo que estava acontecendo aí. Acho que a gente estava sentindo, né, que a coisa estava apertando, né, com essa coisa do golpe e de uma ascensão de um conservadorismo, né, dos nossos direitos estarem sendo ameaçados, nós como mulheres e como pessoas LGBTQIA+, né. Sim, daí só para falar um pouco do Cume, é isso, em 2015 até 2017, o Cume foi um movimento aqui de Jundiaí, região, LGBT, Só para e a gente... identificar o Cume, né? Por que Cume? Não é uma sigla, é um nome mesmo. É um nome mesmo. Tá. Tipo, o cume significa o ponto mais alto da montanha, né? E a gente, enfim, decidiu por esse nome para colocar o cu na boca das pessoas, para as pessoas poderem falar cume, que com a palavra cu é uma palavra tabu, e então já era uma provocação, enfim, e daí o movimento fez várias manifestações artísticas e também a gente chegava a fazer roda de conversa, discussão sobre livros com tema LGBTs, né? A gente conseguiu fazer bastante ações. Foi a primeira vez que a Linda Quebrada veio para Jundiaí. Isso é uma coisa que foi o Cume que trouxe. Muito, sei lá, 1 ano antes dela estourar, do jeito que estourou, 1 ou 2 anos antes. Se eu não me engano, foi em 2017, no final de 2017. Que a gente já tem registro disso, é muito legal, assim, porque a Aline é uma inspiração pra gente. Quanto que foi, Cá? 2016, que foi na Ocupa. Acho que foi foi na semana, no mês da parada, se eu não me engano, sim, né? Em 2016. E, né, agora 2020 ela tá estourando, então é muito louco. Enfim, a linha é isso, só para reforçar que ela é uma inspiração para as clandestinas. Eu acho que eu posso falar pelo grupo. Né, por tudo que ela fala e pela arte que ela faz, pela pessoa que ela é. Então, enfim, é isso que as meninas falaram. Foi todo um movimento muito forte de manifestações culturais e grupos alternativos, autônomos, independentes, né, que foi quando aconteceu também a virada feminista, em 2017. Enfim. O Delas também, o festival Delas, né, todo protagonizado por mulheres também. E interessante que em 2016 teve um encontro que era de receber a Marisa Fernandes, que é uma lésbica muito importante, participou do GALF, do Grupo de Ação Lésbica Feminista, no começo dos anos 80, uma militante histórica. Ela e um outro menino, um homem gay, que ia falar também sobre a vivência dele, e era um encontro de resistência antes do golpe, né? E nós fizemos, o Cume estava participando da organização desse evento também, apoiando, e nós fizemos um vídeo
com as pessoas que integravam o Cume na época, e foi a primeira gravação registrada de Por Que Para Quê, que é uma canção muito importante no nosso álbum, nossa história. E quando a gente estava gravando, eu estava tocando no violão, né? E todas nós cantando, né? Do Cume, as pessoas eram acho umas 8, 9 pessoas cantando. E foi a primeira vez que ele teve essa ideia de interromper a música. E o Everton, que era um dos integrantes do clube, começou a falar no meio da música para chamar as pessoas do evento. Né? E eu comecei a fazer apenas 2 acordes enquanto ele falava. E depois a gente voltava para a parte final da música, porque tanto medo da gente e tal. E isso ficou para a música. Até hoje a gente faz isso nos shows, foi gravado no álbum e surgiu num vídeo que a gente gravou para convidar as pessoas para esse encontro. Sim, e se você quiser ver esse registro, com certeza tem ainda na página do Cume. É um registro, porque é isso, a gente não conhecia a música. A Camila chegou, eu tenho aqui uma música, uma ideia, vamos! E daí a gente meio sem graça também, dá para perceber ali, né, no vídeo que a gente tá meio, tá, vamos! E aprendendo a música na hora também, né? Enfim, eu sou péssima, assim, de memória. Mas super rolou e foi divertido também, apesar da música ser densa, foi um momento especial ali também, né? E quem diria que depois ia acontecer tudo o que aconteceu e a música ser tão importante, assim, né? Pelo menos para mim, na época, a música não era tão importante. Foi importante no momento, mas daí depois da banda e tudo mais, enfim, é uma das músicas que mais impactam nos shows, por exemplo, né? Pela performance que a gente faz. Então, como que foi? Como que chegou a Camila conhecia a Natália conhecia a Aline, sabe essas coisas assim? Uhum. Bom, eu conhecia a Camila e a Natália de vista. Eu me mudei para Jundiaí em 2015. Né? Eu vim trabalhar em Jundiaí. E me mudei em 2015. Então, eu era nova na cidade, estava conhecendo as pessoas ainda. E aí, conhecendo, né, o movimento também artístico, cultural, porque eu sou da área de artes visuais, né, minha formação é em artes visuais, então sempre tive muito interesse também, e também tinha a militância feminista aqui em São Paulo, na região do Grajaú, que era onde eu morava antes, né, então eu tinha esse histórico de militância feminista, militância em movimento social, periférico no Grajaú e com mulheres. E aí, para mim, era interessante também conhecer os grupos, as pessoas, tal, mas é isso, eu estava ainda, acho que, né, me adaptando à cidade, tudo, enfim, estava passando por um momento também pessoal bem difícil. E aí eu conheci a Camila primeiro, assim, pessoalmente, né, de ser apresentada, de ter uma relação, um vínculo. E aí ela, né, participava já do Cume e aí eu fui em alguns eventos, eu fui numa atividade do Cume que foi muito importante, que foi até um show da Luana Hansen, que é uma das artistas que está no nosso álbum, participando junto com a gente nessa parceria, né, uma mulher negra periférica também, lésbica, e aí eu fui numa atividade que estava tendo aqui perto da minha casa, que era o Barra Vento, na época, e a Camila que me chamou, e aí a Camila estava lá, e aí a gente começou a conversar mais, e aí eu me aproximei mais da Nath também, nesse dia, e a gente foi, enfim, né, se tornando, acho que amigas a partir daí, assim, foi se conhecendo melhor, eu comecei a participar mais de algumas atividades e tal, e um belo dia a Camila falou dessa ideia da banda, e me convidou e falou, quer tocar guitarra? Me mostrou as músicas, eu achei demais, porque eram justamente músicas feministas, músicas que falavam sobre a luta das mulheres, e aí eu também me entendi ali, estava me entendendo ali, assumindo, na verdade, a minha bissexualidade, porque, na verdade, eu já me entendia bissexual, mas, né, acho que não assumidamente. Então, estava saindo do armário e entrando para a banda. E foi assim que eu me lembro.
Bom, a Lula, né, já falou como a gente se conheceu mesmo, que a gente... Tem até uma foto desse dia, não tem, Lula? Tá, você, a Kai e a Dani. A Dani Isso, Cega, né? tem esse registro histórico maravilhoso. E com a K, ela também sempre fala, porque assim, Rosângela, eu funciono assim, a partir do momento que eu me envolvo com a pessoa, eu esqueço algumas coisas importantes, tipo, qual é a primeira vez que eu conversei com a pessoa. Daí eu sei que a Camila sempre conta que a primeira vez que a gente se conheceu mesmo foi num evento. Foi num evento em Jundiaí, que tinha a ver com LGBT. Eu lembro do evento, mas eu não lembro qual era o nome exatamente do evento. Acho que a Camila pode falar, se possível. E, enfim, eu lembro muito que a gente... Aconteceu, foi muito orgânico também. Eu, sinceramente, nem lembro como foi esse período inicial da banda, assim, na minha parte, sabe? Eu aprendi a bateria depois, no começo era carrom, tanto que essa primeira apresentação que a gente fez lá no Mundo Pensante, eu estava tocando carrom, e aí a gente conseguia fazer, eu e a Aline, a gente conseguia fazer uma bateria completa, alguma coisa que imitasse a bateria, e funcionava bem, porque ela ficava com os pratos e outros instrumentos de percussão, eu ficava só com carrom, então eu conseguia fazer o bumbo e a caixa. Enfim, funcionava bem. E daí, com o tempo, a gente conseguiu comprar bateria e eu consegui começar a ensaiar, entender como a bateria funcionava, né? A bateria é um instrumento um pouco complexo, tem muitos tambores e coisas, e você pode agregar outras coisas. Então, eu ainda estou aprendendo, na verdade, né, a tocar. Mas foi isso, assim. Daí eu lembro muito que a Ká começou com essa história da gente fazer uma banda, né? Porque até então não existia uma banda. Quando a Emília também estava no meio. A Emília é a pessoa que fez essas ilustrações maravilhosas aí do nosso álbum. E daí a gente falou, vamos, mas, né, tipo, como assim, fazer uma banda, né, agora, sim, já tenho 28 anos, não sei se é a hora, né, acho que já foi, talvez, mas, né, a gente, com a cara, a gente falou, não, vamos, mas, sinceramente, no começo... Então, velho, tipo, não sei, nunca foi uma prioridade, né, nunca, não sei, passou, assim, e daí... No começo foi assim, eu lembro que teve essa sensação, tipo, será que é sério, né, também? Porque a gente conversava, mas até então não era muito íntima. Mas aí aconteceu, e daí a Ká morou um tempo comigo e com a Aline, lá em Campo Limpo, onde a gente morava, e também foi onde eu acho que ajudou a dar um empurrãozinho, porque lá era um espaço afastado da cidade, então a gente podia ensaiar a qualquer momento, e daí, enfim, vários processos aí, tanto meu, quanto da Aline, quanto da Ká, e tudo isso acho que incentivou também a dar um up na banda, e foi quando a gente começou a começar não compor, mas fazer os arranjos das músicas, né? Porque a Ká já tinha boa parte das letras, mas a gente começou a tocar juntas nesse processo. Isso em 2016. É isso, eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que conheci vocês, né? E novamente a importância como a Lula falou, né? Era um momento de uma efervescência dos movimentos culturais aqui em Jundiaí, né? A primeira vez que, em 2015, eu morava em Campinas ainda, e foi a convite do CUB para participar de um evento que era um fórum LGBT, que teve no final de 2015, dezembro, quase final do ano. E aí, né, que eu tive a oportunidade de conhecer a Emília, a Natália, a Aline, outras pessoas, e a Dani Tega. E eu me senti muito acolhida. Foi amor à primeira vista, eu morava em Campinas, e o ano de 2016 ainda, morando em Campinas, eu viajava 2 ou 3 vezes por semana para Jundiaí para participar de eventos culturais, artísticos ou de militância. Aí eu comecei, mesmo morando em Campinas, participar do clube, participar da Frente Feminista aqui em Calor Petronilha, que existia na época. E a primeira vez que eu vi a Lola, por exemplo, foi numa festa junina dos coletivos culturais, né? Quando eu estava na barraquinha do clube,
E a Lola chegou para trocar ideia, a gente conversou, foi a primeira vez que eu lembro dela. A Lola disse que até mesmo já tinha me visto no Sesc antes, uma palestra que eu dei no Sesc. E com a Natália foi em 2015, então acho que é muito importante para a existência da banda, para nossas amizades e para a criação de uma rede de mulheres na cidade, esse movimento cultural que tivemos aí de 2015, 2016, 2017. Eu fiquei impressionada que aquela marcha, que como foi a primeira em Jundiaí, então eu fiquei super impressionada, porque vocês que começaram isso, então eu achei super legal, né? Então isso fortalece mais ainda todo o processo musical, intelectual de vocês, né? O processo de construção aí da marcha agora de 2020 foi um processo coletivo, né? As promotoras legais populares, junto com as valentes, junto com as clandestinas e diversos outros grupos feministas e também artísticos, né, da cidade se envolveram e realmente foi inédito. Pelo menos é isso, né? A gente tem um pouco de receio de falar que é inédito porque a gente não sabe como foi os anos anteriores, né? A Dani Tega, por exemplo, que participa aí do movimento há muito tempo e está na cidade há muito tempo, falou que já existiu algumas manifestações como ato de 8 de março. Mas é a primeira vez que rolou o engajamento do jeito que rolou. Eu acho que isso a gente pode afirmar. Nós tivemos uma marcha, mas não era do 8 de março, foi uma marcha reativa a uma violência. Eu não lembro se foi na cidade de Jundiaí ou era um fato notório no Brasil. Nós fizemos uma marcha de mulheres em maio de 2016. Nós fizemos uma marcha bem bacana, mas não era para comemorar o 8 de março. Ainda não é sobre o álbum, mas quantos shows vocês já fizeram? Um monte. A Camila que é a pessoa... Quem é mais brava daí? Eu sou a mais chata. Bom. Eu sou a mais brava. Certeza. Mas quantos shows a gente fez? Eu acho que a Cá tem uma noção melhor. Eu realmente não sei. Nós fizemos no total, entre apresentações, desde o começo, quando era uma dupla, né, eu e a Bárbara. Nós fizemos algumas apresentações no segundo semestre de 2016, depois como quarteto e depois como trio. Nós fizemos um total de 109 apresentações. E a maioria delas em espaços que não são espaços de shows. A maioria das nossas apresentações é assim: a gente vai numa escola, num instituto federal, numa universidade, a gente faz uma roda de conversa, um bate-papo sobre feminismos e depois a gente fazia a apresentação. Algumas delas acústicas, outras com todo o equipamento nosso sendo carregado nas costas. E a gente fez muitas apresentações justamente porque a gente nunca buscou um espaço consagrado de shows. A gente ia para fazer um bate-papo sobre feminismos e levava os equipamentos e fazia a apresentação, né? Então, muitas vezes, a gente recebia um convite para uma palestra e eu falava assim, vamos fazer um pocket show junto? E as pessoas gostavam da ideia, então é por isso que tem esse volume incrível e que para nós foi um espaço também de aprendizagem, de ensaio, né? Como a Lola sempre fala, muitos deles eram ensaios abertos. Teve um período que a gente mais se apresentava do que ensaiava, né? Casas de shows foram muito poucos, né? Foram pouquíssimos, na real, desses 100. Eu lembro de 2 apresentações no Aldeia Bar, uma apresentação no Sesc, Jundiaí, né? No espaço de show mesmo, e no Mundo Pensante. Talvez tenha um outro no Presidenta, quando a gente tocou em São Paulo e tal, mas a grande maioria... Teve no Espaço Santa Cecília, teve lá no Grajaú. Sim, tem a Santa Cecília. Tem alguns aí que a gente fez, mas a grande maioria, com certeza, é mais esse mais alternativo, né? Tanto ocupando espaços públicos, quanto indo em escolas, universidades, assim. Que é o que a gente se interessa bastante em fazer, na verdade. Qual a mensagem que vocês querem passar com esse álbum? Apesar de sermos uma banda, somos 3 mulheres diferentes, assim, né?
E pra gente, eu acho que como banda, o que nos uniu é isso, né? Foi realmente a luta feminista e a luta LGBTQIA+, assim, e eu acho que também uma postura anticapitalista, né? De não se adequar ao mundo tal qual está, né? Tal qual é, né? Anticonservadorismo, enfim. Então, esse álbum, ele é um reflexo acho que dessa indignação, de dores também, né? A maioria das composições são da Camila mas a gente tem partilha de muitas, sei lá, virou uma coisa muito orgânica, assim, né? Da gente juntas irmos construindo, assim, os arranjos também, as músicas, a gente foi modificando coisas, foi modificando, acho que letras também, né, cara? As Nesse ideias, né? processo. Foi acrescentando coisas, enfim. Então, mas é isso, a gente partilha de valores, né, que são uma base para nós, e são esses valores, né, de querer um mundo melhor, mais justo, né, um mundo que aceite as diferenças e que entenda e respeite as diferenças, né. E aí a gente está falando sobre isso, está questionando também, né, os preconceitos todos, né, a forma como nós somos, principalmente mulheres, né, acho que nós, por sermos todas mulheres, a gente fala muito sobre as nossas vivências enquanto mulher, né, então as opressões que nós sofremos enquanto mulheres lésbicas, bissexuais, trans, enfim, a gente fala muito disso e fala também de como é amar também, sendo, né, mulher que ama outras mulheres, né, ou uma mulher que ama mulheres e homens, enfim, que é o meu caso, e a gente fala sobre isso, né, então a gente traz essas questões e questiona isso e fala sobre a união, sobre a importância de estarmos unidas, de estarmos juntas lutando, né, lutando por um mundo melhor, por um mundo mais justo. Para mim, a mensagem que a gente quer passar com o álbum, bom, é isso, foi muito do que a Lula falou. Eu acho que algumas palavras que surgiram na minha cabeça é feminismo interseccional, falar sobre somos mulheres, mas não somos todas iguais. E tudo bem, por um lado, que estamos unidas e precisamos nos entender nisso, mas por outro a gente tem que entender a especificidade de cada uma e que não é tudo igual. O meu sofrimento não é igual ao da Lola, meu como lésbica não é igual ao da Lola como bissexual, não é igual ao da Cá como mulher trans e lésbica. Né? Somos diversidade. Então, acho que a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre amor não heteronormativo, o que incomoda bastante. A gente lembra muito das violências variadas que passamos, que toda mulher passa, com música rotina, né? Seja violências sutis, não necessariamente físicas, até violências físicas, como na música Por Que Para Quê, que a gente fala sobre casos de assassinatos, né? Contra mulheres. Enfim, eu acho que é uma mescla de tudo isso e eu acho muito curioso a gente ter conseguido lançar ele nesse momento onde todo esse fascismo está aumentando. Né, a gente fazendo recapitulando aí, né, você perguntou como que era no começo, né? Foi bem no impeachment da Dilma, no Fora Temer, que a gente começou, surgiu o projeto e a gente começou a caminhar. E depois desses anos, em 2020, a gente lança o álbum, nesse momento que estamos. Então, eu acho que nada é por acaso e o álbum também traz muita força. Esse foi um feedback que a gente recebeu de muitas mulheres que ouviram o álbum e a gente ficou muito feliz das mulheres sentirem isso. Estamos juntas, apesar de tudo, apesar de toda a merda, apesar de distância física também, né? Que não é só o fascismo, é o Covid também que está aí. Então, trouxe muito disso também, de relembrar a nossa força.
e que temos que continuar em pé, sabe? É isso. Então, acho que a mensagem vai muito por aí. A Natália e a Lula falaram tudo que eu acredito, né? E eu quero apenas acrescentar que esse álbum representa uma conclusão de um período, né, da banda. Acho que a Lula até lembrou disso, né, que é um álbum de apresentação nossa ao mundo. E a gente está fechando um ciclo. E eu acho que, para mim, esse álbum representa muito um aprendizado. Aprender a trabalhar em equipe, aprender a trabalhar juntas, aprender é difícil, não é fácil, né? A gente, cada uma tem sua personalidade, todas temos personalidades fortes, cada uma ao seu jeito, eu mesmo sendo libriana, tal, mas eu sei como fica lá devagarzinho querendo colocar as minhas coisas e aprender que não é assim que funciona. Então, acho que é um processo de aprendizagem de como trabalhar juntas. E acho que como mensagem para as mulheres que forem assistir esse vídeo, forem ouvir nosso álbum, assistir aos nossos shows, eu acrescentaria apenas assim que, manas, quando vocês desejarem se jogar num projeto artístico, independentemente da idade que vocês tenham, chama outras manas como vocês e se jogam. Nós começamos mais velhas, né? Num período em que todo mundo considera que já acabou sua chance de montar uma banda de rock, e a gente conseguiu fazer justamente porque houve essa acolhida, essa paciência, esse fortalecimento mútuo, uma fortalecendo a outra. Cada uma de nós aprendeu a tocar seus instrumentos, né? Eu nunca tinha tocado contrabaixo e tive a oportunidade de aprender a tocar contrabaixo graças à banda. E graças à acolhida, todas elas me acolherem e lembrarem que era um processo de aprendizagem, que eu estava aprendendo a tocar um instrumento que eu nunca tinha tocado. Então, mulheres que estejam assistindo esse vídeo, né, se você tem desejo de se jogar na arte, independentemente da sua idade, se joga. Eu comecei a aprender a tocar contrabaixo com 45 anos. E foi graças à acolhida das mulheres da banda que eu tive essa oportunidade. Então, acho que é muito importante também esse processo de produção nosso, né? Que esse modo de trabalhar as coisas, que é um modo feminista, acolhedor, e que não significa que seja fácil. A gente tem dificuldades, é um aprendizado muito difícil, aprender a ouvir, aprender a escutar, e eu estou nesse aprendizado e está sendo muito rico para mim. Qual banda inspiram vocês? E já vou fazer uma outra pergunta em cima. Vocês escreveriam música para vender, para as pessoas comprarem, independente do estilo de vocês? Só para ganhar dinheiro? Tá. Eu ia falar quem quer começar alguém, mas acho que eu fui a primeira a tirar, né? Manda aí. Bandas... Bom, acho que é melhor responder talvez a última pergunta primeiro, porque não, com certeza nós não faremos músicas para ganhar dinheiro, porque acho que se for para... É isso, né? A gente tem... Enfim, cada uma de nós faz outras coisas para ter sua renda. Lógico que a gente sabe como é difícil ser artista no Brasil e é importante valorizar, é importante também entender que o artista não é hobby, não é brincadeira, tipo assim, nesse sentido, lógico que tem pessoas que fazem por hobby, que delícia fazer por hobby, é muito bom, mas assim, valorizar profissionalmente, né, as pessoas que trabalham com arte, que trabalham com música, isso é muito importante e elas precisam ser valorizadas e ganhar dinheiro, claro, receber por isso. Mas no nosso caso, né, acho que a gente pretende, se a gente ganhar dinheiro fazendo o que a gente faz com a nossa verdade, é isso que a gente quer. A gente não quer ganhar dinheiro independente de qualquer coisa, senão a gente nem tinha começado a fazer desse jeito. Acho que a gente já fazia um outro estilo, mais de massa, que é mais vendável e pronto, né? Então, para nós, o mais importante é justamente a mensagem. E acho que a gente vê a música como uma ferramenta que é acessível e que chega, né, mais fácil nas pessoas. E é uma forma de
fazer, é uma arte, é um ativismo, né? É um artivismo, a gente fala, né? É uma arte de militância, né? Uma arte que se propõe a ser reflexiva, a ser de luta, a ser para pensar, para tentar transformar, né, a mentalidade, enfim, dar voz aí a questões que muitas vezes não são colocadas na música, né? Muitas vezes não são colocadas para refletir, as pessoas para pensar, enfim, questionar as coisas tais como estão aí, né? E aí, nesse sentido, acho que as bandas que inspiram a banda, eu acho que é difícil talvez falar, né? Nós somos 3 mulheres com isso, diferentes, diversas, como a Nath falou, e com vivências, experiências de vida distintas, então, e até referências musicais distintas. Eu acho que como banda, aí talvez, né, a Natália e a Camila vão falar também, eu acho que como banda, talvez uma grande inspiração é as Mercenárias, que é uma banda de mulheres dos anos 80, uma banda que colocava o dedo na ferida, falava sobre várias questões políticas, né, questionava uma banda punk, então acho que sim, com certeza uma inspiração assim para a banda. Mas a Nath também citou a Linda Quebrada, acho que tem outras bandas, né, que podem nos inspirar, talvez não tanto, sei lá, que às vezes não tem o mesmo estilo ou não tem até a pegada política, mas que de alguma forma a gente gosta, ouve, gosta do som ou de como faz as coisas, sei lá, né? Eu pensei agora a Bahia, as Bahias e a Cozinha Mineira, que eu acho que é uma banda que traz também questões, coloca, fala, traz reflexões sobre gênero, sobre, né, o universo das mulheres e LGBTs, enfim. Mas tem uma sonoridade outra também, que acho que é bem legal, nos interessa bastante, né? Mas aí eu tô falando mais eu, Lola, né? Não sei. Tem... sei lá, difícil lembrar agora, assim, mas... de bandas, né? Bandas que nos inspiram. Eu lembro que eu vi... Acho que tem outras bandas que estão na mesma caminhada que a gente, sei lá, tipo Bioma, sabe? Que é uma banda que são manas que a gente conheceu, assim, fazendo show juntas. Berta Lutz, né? Que são manas que a gente conheceu fazendo show. Cosmogonia, que são mulheres que a gente conheceu nesse rolê de fazer show, assim, que são bandas que com certeza me inspiram, assim. Eu vejo elas tocando e fico, sabe, Mana Mina Mona, que são nossas parceiras, amigaças, assim. Eu vejo elas tocando, cantando, e é uma troca, né? Eu até conversei com uma amiga nossa que é do Mana Mina Mona sobre a questão do vocal, por exemplo, que eu me joguei muito mais no vocal. Depois de ver, acho que de ver a Coré cantando, gritando, sabe? E isso me inspirou bastante, né? E como guitarrista, várias dessas mulheres guitarristas também me inspiram pra caramba. Eu fico babando, porque eu não, né, tô nesse processo de aprendizado, é isso, toco há 3 anos e tô nesse processo de aprendizado. Então, o que eu consigo me lembrar agora são essas, assim, mas tem muito mais, com certeza. Tem muitas, até de MPB ou pop, que eu gosto e que né, eu gosto de rock, sempre gostei de rock, mas sempre gostei de pop também, quando era adolescente. Depois fiquei mais para essa coisa da MPB e das músicas até de outros, né, músicas, sei lá, latinas também, né, de outros países da América Latina ou de outros lugares do mundo também. Enfim, uma curiosidade de conhecer mais a música black, música soul. Falar. Para mim é isso. Eu acho que as Mercenárias, com certeza, isso para banda. Eu acho que a fala da Lula foi bem boa, assim, nesse sentido. Eu acho que para banda, as Mercenárias, Bioma, Berta Lutz, Mana Mina Mona, Sapataria, enfim, são bandas que a gente tem contato e que a gente se fortalece com elas. Então, são bandas muito especiais pra gente, assim. Em relação já à bateria, tem bandas mais específicas. A bateria e vocal também, né? A pegada, assim,
Eu gosto muito da Karina Burr, gosto muito do Metronome, que daí é uma banda gringa, a Letrux, Elza Soares, Pitty, eu acho que o último álbum dela tá bem legal. E daí tem o Cazuza e o Ney Matogrosso, que são referências base para mim, mas a longo prazo, assim, eu diria, sabe? Era o que eu lembro de ouvir e gostar, Cássia Eller também, sabe? Do som, né? Do ritmo, da pegada, sabe? Essa coisa gostosa e brasileira também, e que aos poucos a gente quer, eu pelo menos como percussionista da banda quero trazer aos poucos para a banda, assim, em mais músicas. E eu acho que é isso. Retomando a sua pergunta sobre a questão da gente fazer música para ganhar dinheiro, né? Eu vivo da música hoje, não como artista, mas como técnica, né? Integro a equipe técnica de Johnny Hooker e também da Orquestra Jabaquara. E, eventualmente, eu faço algumas substituições com outros artistas. E no final do ano passado teve um evento engraçado que uma produtora entrou em contato comigo. Olha, Camila, você foi indicada tal para substituir o nosso hold que não vai poder trabalhar nesse show. É um artista X, né? Você topa? Eu falei assim, ó, me dá uma hora para eu pesquisar as letras da música desse artista, porque se tiver machismo, LGBTfobia, racismo, eu tô fora. É a minha condição para trabalhar. Não vou nem perguntar quanto é o cachê. Para mim, mais importante que o cachê é trabalhar com um artista que não tenha posturas contra aquelas pelas quais eu luto. Então, acho que mesmo como técnica, mesmo como profissional da música, né, eu seleciono os trabalhos que eu vou fazer. Mesmo hoje, vivendo como técnica na parte de música, eu tenho essa seleção. E tenho o privilégio de ter a oportunidade de trabalhar com equipes bastante corretos dentro daquilo que eu considero politicamente. E como referências musicais, a Natália e a Lola arrasaram, acho que essas mulheres que elas citaram referências para a banda é isso mesmo. Eu acrescentaria a Luana Hansen, das que vocês falaram, né, que isso é uma referência muito importante para todas nós. E acho que a riqueza também do nosso som, mesmo a gente sendo iniciante, uma das coisas que as pessoas sempre comentam é que as nossas músicas, além de cada uma das 13 faixas do álbum seguirem caminhos autônomos, diferentes, dentro de cada música a gente acaba, cada uma de nós, trazendo referências que são diferentes. E aí uma música que é um punk rock, de repente vira um baião, e depois volta para o punk rock, aí de repente uma música tem um funk no meio, um samba no meio, e acho que essa riqueza rítmica que a gente traz para as músicas vem muito da diversidade. E, embora tenha bandas de referências que a gente tem em comum, que é, como a Lola falou, da gente conhecer essas mulheres nos shows, tocando juntas, eu acho que uma coisa legal é que a gente não costuma ouvir música juntas, cada uma tem seu repertório, artistas que gosta, e embora tenha intersecções, tem muita coisa diferente, que uma individualmente cada uma ouve, que a outra nunca ouviu falar. E isso é muito rico, quando a gente senta para construir uma música juntas, porque aí a gente traz referências diversas e isso ajuda bastante a gente a trazer uma riqueza musical para nossas canções. Desculpa, só uma banda que eu acho que a gente admira muito e que também é uma banda super parceira que a gente... É isso, na hora de falar, né, a gente acaba esquecendo, é a banda Mulamba, que é, assim, muito foda, muito incrível. Uma banda só formada por mulheres, né, mulheres diversas, né, então, e LGBTs também, LGBTs não, né, LGBTs, QIA+, enfim. É uma outra banda super de referência, enfim, tem várias, né, acho que é até difícil a gente, às vezes, falar, porque pode ficar alguma de fora, sei lá, Banda Raiz, sabe, outras pessoas, outras mulheres que a gente conhece que são maravilhosas e que estão aí também na caminhada, fazendo o som, Banda Malúria, que é uma banda que eu conheci bem recentemente, que eu achei incrível também. Mas acho importante citar. É uma coisa muito legal que assim, toda vez que
teve a oportunidade de estar junto com essas outras bandas, essas outros artistas, o acolhimento que a gente recebe é muito fortalecedor, né? Hoje a gente se sente um pouco mais seguro, a gente fechou um ciclo, acho que a gente está começando a se sentir mais confiantes como musicistas, mas teve um período muito inicial em que a gente se sentia muito inseguras e tocar com essas mulheres falando, vai lá, arrasa, vocês arrasaram, acolhendo a gente foi muito importante. E, particularmente, como contrabaixista, uma mulher que tem me ajudado muito é a Joana Cid, ela toca contrabaixo com o Johnny Hooker, ela tem sido uma referência muito grande para mim, uma professora, sempre estou perguntando dúvidas, eu sou hold dela, né? E ela sempre me ajuda muito, assim, sempre fala, não, faz assim, Camila. E para esse álbum em particular, eu mudei completamente todas as linhas de baixo, muito dessa troca e aprendizagem com a Joana. Vocês têm estúdio, costumam ensaiar como tivesse no show para não dar erro, já para fazer um improviso, no caso se precisar, sabe aquela coisa? Vamos lá, arrebentar para a gente fazer isso no palco, entendeu? Como é que funciona? Fala aí. Pô, eu acho que nos ensaios, a gente... É isso, 2019 foi um ano muito importante em relação a isso. Aqui a gente começou mais fazendo show do que ensaiando, né? Onde a gente queria realmente colocar para fora, queria que as pessoas ouvissem, queria discutir sobre o que a gente estava falando. Então foi um momento importante para isso. Mas foi em 2019 que a gente sentou e realmente falou, não, vamos... A gente evoluiu muito musicalmente, assim, né? Por realmente toda semana conseguir se encontrar e ensaiar. Então a gente tem como ensaiar na Casa da Cá, que é uma casa grande, a gente fez alguns ensaios lá, mais independente, mais autônomos, mas também a gente chegou aí em estúdios aqui em Jundiaí, ficava 2 horas lá ensaiando, e a gente focava sempre em algumas músicas, a gente chegou um momento, como era muito foco a gravação do álbum, né, e a gente não sabia como ia ser isso, a gente focou em algumas músicas e colocou ali quais são as mais fáceis pra gente, as não tão fáceis e as mais difíceis, sabe? Então, todos os ensaios a gente conseguia abordar para conseguir realmente ter uma evolução e sentir um pouco mais preparada pro dia da gravação, né? Para os dias da gravação. Então, a estratégia foi essa. E é isso, agora a gente tá pelo menos 2 meses sem tocar, então eu particularmente estou ansiosa pra gente voltar para ver como que vai ser. Mas essa foi a estratégia, já pensando na gravação do álbum, né? Que aconteceu agora em fevereiro de 2020. Tá ouvindo? Não, na outra vocês vão ver só. Vocês têm patrocínio? Não? Beleza. Então vamos para outra. Agora essa aqui eu vou arrasar. Normalmente, a banda de rock, as bandas usam preto. Por que as clandestinas usam branco, manas? Olha, praticamente, inclusive tem uma coisa rara. Raramente eu uso cor preta, eu só uso cor preta como roupa quando eu estou trabalhando como técnica. As pessoas que trabalham no backstage como técnicas, é um uniforme nosso. E hoje coincidiu até de eu estar usando, mas geralmente eu estou com roupas coloridas e claras, né? E nesse show foi uma decisão de última hora, né? Tipo assim, na véspera do show que a gente decidiu o look, o figurino, e a gente achou que para as projeções funcionarem melhor, né, a cor branca ia ser legal. E depois que eu vi o vídeo, eu achei que ficou muito lindo a cor branca, assim, adorei. Na verdade, foi pra gente queria passar paz. Brincadeira, não era não. A gente quase soltou uma pomba. Quase era a ideia. É que o Sesc não deixou, mas a ideia era que no final, né, cada uma estivesse segurando uma pomba. Não é. Na verdade, esse rolê de ser branco, esse foi o primeiro show, né, de projeção que a gente fez. Então, a gente foi isso, a gente pensou mais no branco para conseguir refletir todos os efeitos que a gente queria, tanto de iluminação quanto de projeção. Foi uma coisa mais técnica e também a gente queria ornar, né? A gente queria passar
sensação de profissional, e a gente conseguiu, porque foi muito foda. Mas enfim, foi o primeiro mais estruturado e único, por enquanto, né? Porque logo depois veio a pandemia e toda a quarentena. Falar que eu acho que só uma coisa assim que é importante refletir também sobre a questão das cores e tal, né? Que realmente o preto costuma estar associado ao rock, a quem é roqueira, né? Roqueiro. E a cor preta é maravilhosa, acho que é uma cor linda, enfim, adoro usar preto, adoro, né, coisas, enfim, a forma como, enfim, esse visual roqueiro preto, assim, né, a roupa preta é bem legal, mas acho importante falar que tem uma questão também de que a gente precisa pensar, assim, sei lá, das cores em relação a racismo, tudo, então não é, por exemplo, as pessoas de religiões matrizes africanas usam o branco como uma simbologia específica, né, que eu não sei porque eu não sou de nenhuma religião de matriz africana, mas eu sei que usam as sextas-feiras, né, as roupas brancas, não era esse caso, não estava ligado a nenhuma questão também espiritual, assim. E a gente, como banda, acho só para falar em relação a essa questão das cores, a gente sempre fazia alguma coisa que trouxesse a questão do colorido, da diversidade. Então, a gente antes fazia até... nesse dia foi feito também, aqui nessa foto não dá para ver, a maquiagem com glitter e o colorido, para trazer também uma referência às cores, né? Da bandeira LGBT, então acho que também tinha essa coisa de tentar desconstruir aquela ideia da banda de rock só com as cores todas pretas, porque a gente quer mostrar o brilho, o glitter, o colorido, né? Aí nesse dia a Camila tava com uma meia, né, com as cores da bandeira LGBT, então acho que tem essa coisa de querer trazer uma coisa do universo das cores, assim, da diversidade das cores também para a banda, né? Eu sei que elas dizem que não são artistas e sim militantes. Então eu tiro o chapéu para vocês. A banda lançou recentemente, em 22 de maio, né? 13 canções. E nós vamos falar um pouco das canções. Depois eu vou colocar o link, né? Aí vocês acessam, tal, aí manda bala. Acho que é importante falar que tem, no caso aí, tem uma pessoa não binária, que é Mari Cristani, que ficou com a produção musical do álbum, que é essa pessoa que está em cima de mim na foto. Maravilhosa. Então, nós tivemos a participação aí de mulheres e não binárias, né? E pessoas que nos acolheram super. Aí do meu lado, aí agora sou péssima com lateralidade. Meu lado esquerdo, no caso, né? Meu lado esquerdo. Tá a Helena Duarte, que fez o estúdio em que a gente gravou, no caso era a casa dela, assim, o estúdio Mestre Felino, e ela também fez a mixagem e masterização, e Mari Cristani também. A Hel ficou responsável também pela gravação, né, e Mari lá ajudando a gente, então um trabalho, Mari também é guitarrista, então fez um trabalho incrível comigo, assim, ajustando o ampli, sabe, deixando um timbre da guitarra maravilhoso, assim, para cada música, me ajudou nesse processo a me sentir mais confiante também para tocar. Aí do meu lado esquerdo a gente tem a Aline Maria, maravilhosa, que já foi da banda, já foi clandestina, e que, como eu falo, é uma eterna clandestina, e que participou, se não me engano, foram 6 canções, né? Participou com o vocal e também com percussão, então com vários instrumentos de percussão. Né? Ela ousada, maravilhosa, sempre tocando várias coisas.
E foi um processo muito incrível, né? Esse processo de gravação com essas pessoas, 4 dias imersas lá no estúdio, e depois a gente precisou voltar mais um dia, no 5º dia, para poder terminar os vocais, terminar de gravar os vocais. Para mim, no começo, eu achei que eu não ia ser capaz de gravar, enfim, 13 canções, né, que a gente decidiu, 13 músicas, mas Mari e Hel falaram, sim, é possível, eles, né, foram ver alguns ensaios e escutaram e falaram, não, vai rolar, super rola, dá sim. E aí, acho que nós fomos ficando mais confiantes, né? E foi incrível Legal. gravar com essas pessoas maravilhosas. Aqui agora vai ser só na base da foto, mano. Aqueles programas que aparece uma foto, a gente começa a chorar, assim, tipo, mãe. Arquivo confidencial. A bicha toca guitarra, bateria, chacoalha, faz o maior rolo aqui, cara. Fala aí. Mari Crestani tem um trabalho autoral que chama-se Bloody Mary Uniqueer Band. É um trabalho já de longa data. É muito bacana, dá para a gente ouvir no Bandcamp. Procura lá Bloody Mary Uniqueer Band. E a ideia de monobanda, né, não é uma coisa tão conhecida pelo público em geral, mas é um rolê que existe, que tem muitas pessoas se envolvendo nisso, chama de monobanda. Então a pessoa toca o seu instrumento de corda, ao mesmo tempo toca a percussão e canta. E Mari arrasa como baterista, arrasa como guitarrista e aí acaba também fazendo esse projeto. Além do projeto solo da monobanda, Mari é baterista na banda Widra, que é uma banda muito importante para o movimento feminista, uma banda bem das antigas, com a Cindy Murphy, com a Patrícia Saltara. E também Mari integrou durante muito tempo, saiu muito recentemente, mas foi guitarrista da banda Mercenárias, que é uma referência muito importante para a gente. Importante falar que ele é uma pessoa não binária, né? É o máximo que a gente conseguir se referir usando a linguagem neutra, acho que é legal. Uau, com certeza. Bom, essa aí é a Luana Hansen, maravilhosa. A Luana Hansen, acho que tem uma coisa, né, primeiro de admiração, de ser fã dela, do trabalho dela. Eu a conheci quando eu ainda estava no Grajaú, nos movimentos sociais e feministas do Grajaú. Então teve um evento que a gente fez no SEDEC Interlagos, que era sobre violência contra a mulher, eram encontros, né, que eram feitos por um grupo de amigas daqui, tô tentando lembrar o nome, Mulheres na Luta, era esse grupo que fez vários eventos, vários encontros, trazendo artistas, mulheres, trazendo atividades, né, rodas de conversa, rodas de troca, exposições. E aí a Luana Hansen veio tocar. Foi quando eu a conheci pela primeira vez, que eu não a conhecia. Não conhecia o trabalho dela e fiquei, né, de queixo caído, assim. Ela cantando rap feminista, falando sobre aborto, falando sobre violência contra a mulher, né, falando sobre ser lésbica. E, enfim, aí depois tive o prazer de reencontrá-la em Jundiaí, nesse evento que foi feito pelo CUME, né, no Barravento. E acho que a gente foi se aproximando por também ter essa, como banda, agora falando como banda, né, por trazer o ativismo, né, trazer a luta para a música. E aí tem essa música que é Na Lua Ana, na qual a gente fala sobre a Luana Barbosa dos Reis, né, uma mulher negra, periférica, de Ribeirão Preto, que foi covardemente assassinada pela Polícia Militar. E aí a gente já queria
né, chamar a Luana Hansen para participar do álbum acho que uma música que foi composta pela Camila, acho que também acabou de falar, que também acho que tinha essa intenção de homenagear a Luana, né, a Luana Hansen, fazer uma referência assim na Lua, né, na Lua Ana, tem uma brincadeira com o nome, né, Luana, e aí a gente a convidou e ela compôs então esse rap que é uma parte da música, né, instrumental e que ela fala assim, manda ver, rasga o verbo assim e traz essa letra super impactante para uma música que já é muito impactante, que já fala muito sobre violência, sobre assassinato, sobre a não aceitação das pessoas, né, que são diferentes na sociedade, né, de mulheres que têm uma performance de gênero que não é considerada feminina, enfim, traz toda uma reflexão sobre muitas coisas, né, sobre mulheres que amam mulheres, e aí tudo a ver, né, trazer essa artista incrível, militante, ativista maravilhosa que é a Luana Hansen, ela deu esse prazer, né, essa honra de fazer essa música com a gente. Fala aí, Camila. Você não quer falar, Nath? Acho que fala porque teve esse lance das ilustrações, você que conversou com ela sobre isso, enfim, eu acho que seria importante você. A Emília Santos é uma grande amiga nossa, primeiramente, de nós três, né? E sempre esteve próxima da gente ao longo desses anos. Teve uma participação muito relevante desde 2016 nos movimentos culturais de Jundiaí. Ela foi ilustradora de uma revista muito importante, que foi a revista Geni. Era uma ilustradora bastante da revista Geni. Ela tem vários livros que ela faz ilustração, livros acadêmicos, etc. E como a Natália falou, lá em 2016, quando eu comecei a viajar para cá, de Campinas para Jundiaí, participar dos eventos culturais aqui, em Capucube, eu lembro que eu tinha falado para a Natália, para a Emília, vamos montar uma banda punk, né? E até a gente pensou no nome, Pandora. Aí depois a gente foi ver que tinha já uma banda chamada Pandora. Eu falei, vamos chamar Buceta de Pandora. E era para ser o nome da banda na época, era eu, a Natália e a Emília. Acabou que Buceta de Pandora virou o nome de uma música da nossa banda. E a Emília acabou não topando a brincadeira, né? E quando a gente criou a banda, a Emília já tinha feito logotipos para a Frente Feminista aqui em Petronilha, o Cube, várias outras artes. Então foi uma coisa muito natural convidar a Emília para criar o logotipo da banda. E ela fez a arte que é muito incrível, muito associada à nossa banda, à nossa história, que é a arte do logotipo. E quando chegou o momento do álbum, né, foi uma coisa bem orgânica, bem natural a gente pensar na Emília para fazer as artes do álbum. Então ela fez a arte da capa, mas fez várias outras artes que a gente usou para divulgação do álbum antes do lançamento, assim. E se um dia a gente tiver a oportunidade de tivermos dinheiro para prensar o álbum em vinil, uma mídia física, a Emília vai fazer o encarte, vai fazer essas outras artes também para a gente. Então, é uma pessoa que é muito importante nas nossas vidas, assim, para todas nós. Ela que fez a arte incrível da capa, né? Ela fez, enfim, todas as artes. E essa surpresa que foi essa imagem, a imagem que você colocou, que estava de fundo a primeira, né? Que a gente, enfim, várias artes que ela fez que a gente tem usado e que vai continuar usando para divulgação e tal, e é a arte da capa desse álbum, né? Eu posso falar. A Tati, foto bonita dela. A Tati chegou também banda bem recentemente. Ela é a nossa produtora e clandestina também. E, enfim, a Tati é uma pessoa aqui da região de Jundiaí. Foi uma conversa dela com a Camila, que ela mostrou essa vontade de ser nossa produtora.
E, enfim, aí a gente super achou uma ótima ideia. Ela também faz parte desse processo da banda como um todo, né? É uma coisa nova para ela ser produtora, assim como é uma coisa nova para a gente ser uma banda. Então a gente se encaixa dessa forma e por hora está sendo bem incrível. E é legal que ela está trabalhando também, se dedicando, assim como nós, ela se dedica voluntariamente. A gente não tem dinheiro para pagar o salário de uma produtora. E ela está fazendo uma dedicação muito bacana, um trabalho muito lindo e um trabalho voluntário, assim como o nosso também é voluntário até o momento. Total clandestina. A gente teve a participação também da Maria Duarte, que foi uma surpresa. A Maria é uma jovem, né? Uma menina, assim, de 20 e poucos anos, que a gente conheceu, foi uma surpresa, a gente conheceu ela é sobrinha, acho, né, da Hel, e ela estava lá, porque ela também está trabalhando, enfim, vai estudar essa parte de som, né, e aí ela estava lá no estúdio, e acompanhou, acho que 1 ou 2 dias, né, 2 dias da gravação. Ela acompanhou 2 dias. E aí a gente estava lá e ela toca piano, enfim, multiartista, faz um monte de coisa. E aí rolou uma ideia, não sei se foi, acho que rolaria um piano na nota solta. E ela gostou, assim, entrou na brisa e começou a tocar, ouviu a música e começou a tentar fazer alguma coisa e foi incrível, né? E deu esse resultado lindo, assim. Foi um presentão aí pra gente conhecer essa artista incrível, que é a Maria, e participar aí com a gente na música Nota Solta. E é muito legal esse processo da Maria, porque uma outra mulher que participou no nosso período de preparação foi a Stella Nesrini. A Stella é uma musicista incrível, ela é uma das integrantes do Funmilayo Afrobeat Orchestra, é a idealizadora, né, desse projeto da Funmilayo. E a Stella é minha professora de teoria musical, de teclado, e estava dando aula de canto para mim, e depois começou a dar aula de canto para a Natália, para a Aline, e no momento, né, a gente estava às vésperas de entrar para o estúdio, a gravar, ela começou a ajudar a banda toda a acertar alguns vocais, e foi muito legal. E a gente tinha convidado a Stella para ir para o estúdio com a gente, né, para juntamente fazer esse trabalho vocal com a gente, alguma orientação na hora de gravar. E é uma coisa que acho que eu nunca comentei com as clandestinas, porque eu sempre imaginei a Nota Solta como um blues, né? E sempre imaginei algo mais na música, né? Vocês me surpreenderam quando vocês chegaram cá. A Maria vai tocar piano. Eu nem sabia disso, vocês, como fala, me avisaram, né? Mas eu tinha pensado muito, assim, se a Stella fosse com a gente, ia falar para vocês, gatas, o que vocês acham da Stella fazer um solo de sax? Bem blues, né, nessa música, né? Imaginava se a Stella tivesse ido, e como a Stella não pôde ir, acabou a Maria fazendo um arraso, né? Trazendo uma linha de piano muito linda que acrescentou muito na música e entrou muito em harmonia com a música, e foi muito legal. Eu ia propor para vocês, o que vocês acham de chamar a Stella fazer um solo de sax? Acabou tendo um piano que ficou muito foda. Vou colocar o link de vocês e as pessoas que quiserem ouvir, eles vão entrar no link lá, que vocês estão em todas as plataformas, né? Vocês são chiques pra caramba. Tá bom, combinado. Isso é legal porque a gente está aprendendo a ser uma banda e estamos aprendendo a dar entrevista. Também. É um exercício. Como banda, É dar novo, entrevista. é muito novo, Rosângela. É um exercício para mim também. Eu nunca estive nessa plataforma aí, nessa exploração. Eu acho que a gente estamos aprendendo tudo junto e vamos fazer conteúdo para as pessoas saberem da gente, de vocês, né, do que está rolando na cidade, enfim, né, visibilizar. Beleza, tá bom, então. Beijo. Combinado, obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Fui. Beijo para todas.